Quando as potências europeias começaram a explorar os mares no início do século XV, a descoberta de novos mundos significou a descoberta de novos mundos cheios de drogas. As drogas começaram como produtos locais. E a razão disso é que grande parte delas vem das plantas, e as plantas não estavam uniformemente espalhadas pelo mundo. Isso ocorre em grande parte como resultado do crescimento do comércio marítimo global quando houve a confluência dos produtos da droga no mundo, nos primórdios da Era Moderna. Sei que a Ásia, a África e as Américas tinham plantas nativas e folhas com as quais os europeus jamais tinham sonhado. Mas quais drogas os exploradores trouxeram de suas viagens exóticas pelos oceanos? Então, o Capitão Knox, da Companhia das Índias Orientais, tem uma história realmente fascinante envolvendo esse quadro. Knox acabou naufragando no Sri Lanka e passou 19 anos no Sri Lanka, porque o rei de lá queria mantê-lo como parte do seu elenco do zoológico. Exibido no zoológico? É, ele era o mascote inglês. Knox acabou voltando para Londres e foi à Sociedade Real para apresentar ao rei as coisas que ele tinha trazido. E uma das coisas que ele tinha trazido era a cannabis. Cannabis? É. Literalmente É se ajoelhou e disse, Majestade, a cannabis? Achamos que essa é a primeira vez que cannabis é trazida de volta para a Grã-Bretanha. Isso porque depois que Knox volta e apresenta suas amostras, ocorrem todos os tipos de experimento e discussão sobre essa nova substância, o que ela pode fazer ou o que talvez faça. Que outras drogas vieram para a Inglaterra a partir dessa exploração mundial? Bom, Knox, como sabemos, está trazendo coisas da Ásia. Mas claro, do Novo Mundo das Américas, o tabaco é a grande droga. Os europeus, quando descobriram o tabaco, também descobriram novos meios de consumir uma droga, que é fumando. Algo que se tornaria muito importante não só com o tabaco, mas pelo consumo de outras drogas posteriormente. Então, o modo mais fácil de obter a maior concentração de droga no cérebro ou é injetando na veia ou fumando. Antes do início do século XVII, fumar como forma de administrar drogas, pelo menos na Europa, era algo incomum. As pessoas descobriram essas novas drogas e entraram no comércio mundial, descobriram novas formas de administrar essas drogas, ou seja, deixar o gênio psicoativo sair da garrafa. Quando as drogas chegam ao mercado global, o marketing global vem na sequência. Então, antes da Coca ou da Pepsi, a primeira marca global foi o Opium Patent. Isso, se você comprasse o Opium Patent, sabia que estava comprando coisa boa. Quais drogas cruzaram os altos mares e se espalharam pelo globo? Vamos continuar nossa jornada pela história das drogas a partir do marco zero do tempo. Era do Império, em alto mar. Observatório Real. Você está pisando no meridiano de Greenwich. O que está a oeste está em um hemisfério, o que está a leste está em outro hemisfério. Então Londres, essencialmente, está no centro do mundo. Os britânicos diziam que aqui era o centro do mundo e, por acaso, bem no meio de Londres. Além de arbitrário, escolheram aqui porque podiam escolher. Uma das coisas que trouxe o meridiano zero para cá foi a atuação comercial da Companhia das Índias Orientais, com chá, especiarias e também o ópio. E aí está uma grande parte da história do Império Britânico e da Companhia das Índias Orientais. O ópio atua inundando o cérebro com alcaloides narcóticos, proporcionando intenso prazer e aliviando a dor. Tem sido amplamente usado há milhares de anos e talvez seja o remédio mais antigo do mundo para diarreia. Um dos principais meios da Companhia das Índias Orientais pagar pela carga de chá era transportando o ópio para a China. Uau! O Opium Patent. Eles começaram a desenvolver, incentivar e tentar vender na China, e essa era tida como a primeira marca mundialmente conhecida. Então, antes mesmo da Coca ou da Pepsi, a primeira marca global foi o Opium Patent. Isso, sabia que ao comprar Opium Patent, você estava comprando coisa boa. Fume o Opium Patent, tá bom. O bom, a Inglaterra queria o chá da China, mas os chineses só queriam prata ou ópio. E a Inglaterra, claro, não tinha ópio. É aí que a Índia entra em cena. Como todo comerciante inteligente, a Inglaterra terceirizou a fabricação do ópio para a Índia e depois trocava esse ópio pelo chá da China. E a estratégia deu certo, pelo menos por um tempo. Os chineses, é claro, não gostaram nem um pouco disso. O imperador chinês, o sujeito mais poderoso da época, decidiu, bom, agora chega, eu vou pôr um fim nesse comércio de droga. Eu vou deter o comércio do ópio. E ele então destrói uma enorme quantidade de ópio britânico que seria vendido à China. Essa foi a faísca que deu início à Primeira Guerra Anglo-Chinesa, chamada pelo jornal Times de Londres de A Guerra do Ópio. É interessante os chineses terem iniciado essa guerra com os britânicos destruindo um monte de ópio e os americanos iniciarem com os britânicos destruindo um monte de chá no episódio da festa de Boston. Bom, esse é o problema de ser um império comercial, eu suponho.
Quando a Primeira Guerra do Ópio irrompeu em 1839, os britânicos importavam quase 3 milhões de quilos de ópio por ano. E como resultado dessa Primeira Guerra do Ópio, os chineses foram forçados a parcialmente legalizar esse comércio e, como resultado do segundo conflito, tiveram que legalizar totalmente a comercialização. No ano de 1879, os britânicos importavam algo em torno de 7 milhões de quilos por ano. E o ópio chegou a voltar para a Inglaterra? No fim do século XIX e início do século XX, isso passa a ser um problema ainda maior. Na segunda metade do século XIX, as pessoas, sobretudo os reformistas, começaram a despertar para o fato de que o mundo tem o problema das drogas. Embora o dinheiro ainda fosse muito bom, essas empresas eram realmente muito lucrativas. Mas e quanto aos bêbados, e os manicômios, e os antros de ópio, e o custo disso para o governo, e os acidentes, e as internações nos hospitais? This administration